é um dos jogadores que mais estão correndo nesse time do Flamengo nos últimos jogos. É que a relação entre Felipe Luiz e Pedro voltou a ficar ruim. Ele já até posso entender, em parte, a mágoa dele, porque tem um pouco de ingratidão, né? O Pedro não ser titular me chama muita atenção. Sobre a idiotice que uma parte pequena da torcida do Flamengo tá fazendo com o Samuel Lino. Primeira coisa que é bom a gente deixar bem claro. É um dos jogadores que mais estão correndo nesse time do Flamengo nos últimos jogos. Porque tem muito jogador apático, tem muito jogador que está acomodado. E o Samuel Lino, ele tem corrido muito, ele tem participado muito. E outra coisa, para quem quiser vir com a historinha, ai, pilhado, mas não basta só correr no futebol. O cara participou de 76% dos gols do Flamengo desde que ele chegou. De forma direta ou indireta. Fisicamente, é um dos que mais vem entregando num time que não tá correndo muitas vezes, num time que tá apático muitas vezes. E aí vem um bando de torcedor modinha, na minha opinião, ainda mais, cara, pichando, é muro, é Lino peladeiro, o cara acabou de chegar. É muita burrice o torcedor tirar a confiança de um jogador que acabou de chegar da Europa pro Flamengo. É o que eu digo, perdeu o gol feito, tem que ser criticado? Tem. Agora, os excessos que estão fazendo com o cara, tirando a confiança do cara, um grande exemplo disso é o Vitor Roque. Foi cobrado pra caramba pela torcida do Palmeiras, que chegou sem jogar tão bem. Olha o bolão que o cara tá jogando agora. A torcida, num momento como esse, pra quem tá correndo, tá? Se ele tivesse sem vergonha na cara, como muito jogador do Flamengo tava nos últimos jogos, eu até aceitaria uma cobrança dessa. Mas o cara tá correndo pra caramba. O cara tá se dedicando. É um dos jogadores que mais corre no Flamengo. Tá participando direto ou indiretamente de gol. Cara, é momento de dar confiança pro jogador. Se o Felipe Luiz decidiu que esse cara é titular, é porque ele tem uma importância. E que o torcedor não seja burro de tirar a confiança de um jogador que acabou de chegar. Então, eu não entro nesse grupinho pra querer tornar o Samuel Lino vilão. Nesse momento que ele acaba de chegar no Flamengo. E eu digo, porque ele tá correndo, na minha opinião, num time que muito jogador foi frouxo e não correu nos últimos jogos, ele não merece toda essa crítica não, minha opinião. Última informação do jornalista Fabrício Lopes, do jornal O Dia. Ele assegura que a relação entre Felipe Luiz e Pedro voltou a ficar ruim. Eles já tiveram um problema público, com o Felipe Luiz sendo muito crítico ao Pedro numa entrevista coletiva. Pedro chegou a ser afastado, o Flamengo até colocou o Pedro à disposição no mercado, não existiram propostas, o rubro-negro também não conseguiu encontrar um centroavante. E diante desse cenário, o Pedro acabou ficando, melhorou, chegou a marcar gols, e a impressão que eu e muita gente tínhamos é de que o negócio havia sido superado. Mas o Fabrício Lopes assegura que a relação voltou a ficar ruim. Isso tem muito a ver com o fato de o Pedro não conseguir se firmar como titular. Das últimas 5 partidas do Fla, ele só foi titular em 2. Mas em uma delas, a última, na derrota para o Bahia, o Pedro só jogou 16 minutos e ele acabou sendo substituído por conta da expulsão do Danilo aos 12. Então, na prática dos últimos 5 jogos, ele só conseguiu jogar verdadeiramente uma partida. Em outra, contra o Corinthians, ele nem sequer saiu do banco de reservas. Pedro também já havia sido reserva contra o Vasco e contra o Cruzeiro. A consequência desses poucos minutos em campo se reflete no número de gols. O Pedro tem uma temporada muito inferior às últimas, o que pode estar de fato mexendo com a cabeça do atleta. Se pintar proposta boa pelo Pedro, a tendência é que o negócio saia, especialmente se o Felipe Luiz confirmar sua permanência no Fla para 2020. São 36 pontos em disputa para o Palmeiras e para o Flamengo, é muita coisa, né? É muito jogo ainda pela frente. Mesmo o confronto direto domingo, acho que não define rigorosamente nada. Vão faltar 9 jogos para cada um, né? 9 não, 10 jogos, acho que é isso. Para cada um, porque tem um jogo atrasado ainda. Então, 10 jogos para cada um, 30 pontos a disputar. Os 2 últimos anos acho que mostram isso, só confirmam isso, né? Que o campeonato não se resolve faltando 12, 13, a não ser que você abra uma vantagem absurda. E nem assim, porque o Botafogo nessa altura do campeonato ano retrasado tinha 11 pontos à frente do Palmeiras. E perdeu. E ficou em quinto. O Palmeiras ano passado ficou atrás do Botafogo e 6 pontos atrás ao final, como vice-campeão. E chegou na 36ª rodada, uma terça-feira, jogando pelo empate, perdeu em casa do Botafogo, que na quarta viajou para Buenos Aires para no sábado, com um homem a menos, ganhar a Libertadores. Então, acho que o próprio campeonato mostra isso, né? Que
tem muita coisa ainda para acontecer. E acho também que a gente está numa situação agora que a gente não sabe qual vai ser o Flamengo que vai jogar quarta e domingo, né? Porque o time ficou 10 dias, 3 dias de folga, todo mundo descansou. Aliás, o Danilo falou do ódio na internet, né? Eu vi torcedores xingando os jogadores, chamando de vagabundos, porque tiraram 3 dias de folga. O cara esquece que o jogador também tem um dia de folga por semana. Então vocês deram 3 dias, foi a folga da semana passada, dessa semana, que agora eles vão ficar direto até o jogo do Racing mais um pouco. Né? 3 dias, exato, e você ou tem uma folga atrasada, ou os caras antecipam uma, porque em algum momento você vai ter que emendar de novo. Então o clube aproveita, os clubes fazem isso, né? Ainda mais com a Libertadores agora encavalado. E até pela questão também da cabeça, né? Você dá uma descansada e depois 6 dias de treino, aí joga. Acho que tá bom, né? Mas aí tem que apresentar algo mais. Então não sabemos ainda como vai ser o comportamento do Flamengo, que está esse tempo todo sem jogar. O Palmeiras não, porque jogou sábado, embora desfalcado, foi a campo, né? Foi a campo e venceu bem como se imaginava, né? Eu acho que assim, sobre a questão do técnico e tudo, eu até posso entender em parte a mágoa dele, porque tem um pouco de ingratidão, né? As ofensas têm um pouco de ingratidão. Ao mesmo tempo também tem a decepção do torcedor profunda, né? Porque foram 2 fracassos diante do Corinthians, né? Isso em um intervalo muito pequeno, de poucos meses. Eu acho que muita gente que xingou o Abel Ferreira no Allianz Parque naquele dia não faria isso no dia seguinte. Chegou na hora. Tirando a torcida ali, que tem uma pegada ali, mais uma coisa, uma rixa, né? De alguns momentos, organizada. Eu acho que muita gente que se indignou na hora, talvez no dia seguinte o cara lá passou um pouco do ponto, fica nervoso na hora, perdendo para o Corinthians, de novo, eliminado, e perdeu fora e em casa, né? Houve toda a mobilização para esse jogo, o Palmeiras priorizou a Copa do Brasil naquele momento, né? Mas acho que o clube é mais importante, né? E nessa hora, acho que o mais importante é aproveitar o momento. Não tem muita necessidade de cutucar esse tipo de assunto nessa hora, eu vejo dessa maneira, né? Nos últimos dias, Filipe Luiz, segundo o jornalista Renato Maurício Prado, tem treinado com um ataque da seguinte forma: Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. É uma informação do Renato Maurício Prado. Confesso que eu fui surpreso em ver novamente o Bruno Henrique, mas o Samuel Lino não é surpresa, tá? Eu disse que deixaria no banco de reserva se tivesse uma sequência de jogos, mas como veio a data FIFA, deu tempo de ele descansar, treinar, então eu mantenho o Samuel Lino. Agora, o Pedro não ser titular me chama muita atenção. E eu gosto do Gonzalo Plata, também gosto do Luiz Araújo. Enfim, o Flamengo tem muitas opções para o setor ofensivo. Porque eu apurei a situação das renovações de contrato de Filipe Luiz e Arrascaeta. Porque a gente disse nos últimos dias que essa data FIFA a gente teria novidade em relação a essas 2 negociações. E tivemos novidade. Qual foi a novidade? Vou trazer agora para vocês. Como estava previsto para essa data FIFA, as negociações tiveram avanço. A diretoria recebeu nestas semanas contrapropostas dos representantes do meia e do treinador. José Boto, responsável pelo lado do Flamengo nas negociações, vai avaliar as ofertas feitas pelos empresários de ambos para dar uma resposta em seguida. Ou seja, nesse momento, a bola está com o rubro-negro. Vale mencionar que nos 2 casos, Arrascaeta e Filipe Luiz, as conversas estão fluindo de maneira natural e, como acontece em todas as tratativas, há sempre essa troca de propostas entre as partes até chegar a um acordo. A boa notícia é que as partes falam a mesma língua e demonstram a mesma vontade, manutenção do compromisso. Pelo que eu ouvi das pessoas envolvidas nas 2 negociações, é questão de tempo de a renovação de contrato acontecer. Inclusive, a gente falou sobre isso, o próprio Arrascaeta disse em uma entrevista à ESPN que estava quase tudo certo. Mas esse quase tudo certo pode demorar um pouco? Pode. Mas, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou ouvindo das pessoas envolvidas em todas as negociações, é questão de tempo para as 2 renovações de contrato acontecerem.